Você falou de mumificação, eu lembrei daquele filme da Múmia, que provavelmente vocês já devem ter assistido, que já é um filme, né? Eu sei as falas desse filme, gente, eu adorava esse filme. E nesse filme eles falaram, né? A Ivy falou, até lembro o nome do personagem, que eles tiravam o cérebro pelo nariz. É isso Sim, mesmo? sim, sim, sim. Eles tinham uma espécie de um arame, sabe? E vai pela cavidade nasal ali, e aí eles faziam essa retirada do cérebro, porque os egípcios, eles nunca quiseram, não, vamos colocar assim, não é a palavra, eles não preservavam o cérebro, né? Aham. Não era uma coisa que eles preservavam, eles preservavam o coração. O cérebro não. O cérebro não tinha nenhuma serventia para eles. Caramba, que E aí eles interessante. retiravam. Os órgãos ficavam em vasos, chamados vasos canópicos, né? Os Aham. órgãos ficavam nos vasos, e o coração ficava na cavidade. Eles acreditavam naquela questão da pesagem, né? A pena e o coração. O Sim. coração tinha que ser mais leve do que a pena, Então você senão tinha que eles iam levar para o o coração submundo. junto, né? Senão eles Eu iam para o inferno, né? Iam ser condenados, iam ter as almas deles devoradas. Então, essa mitologia egípcia me encanta E bastante. seria o começo Sabe? da tanatopraxia? Sim, acaba sendo uma, O berço, uma. será? Talvez o berço, porque ali preparavam os corpos, né? É o berço do embalsamamento, O né? berço do embalsamamento. Sim, porque há muitos anos atrás começaram a surgir muitas curiosidades do tipo: vem cá, lá no Egito eles conseguem mumificar e essas múmias têm milhares de anos. Vamos lá, vamos. É tipo assim: vamos ali, ô Stephanie, porque aquela receita de bolo ali tá dando certo. Vamos até lá e vamos ficar curiando lá para ver o que a gente consegue descobrir o porquê que o bolo lá é melhor do que o nosso. E os cientistas, na época, né, muitos anos atrás, os taxidermistas, eles faziam isso. Eles começaram a migrar, eles eram empalhadores de animais, eles começaram a migrar para o Egito para falar: opa, peraí, eu quero a receita do bolo. Como que eles conseguem essa conservação? Lenin, por exemplo, queria ser conservado, né? Ele queria ser imortalizado, e ele foi um dos que mandou cientistas para lá para descobrirem o que era feito. E aí tinha aquela questão da imersão no saunatrão, né? A partir disso também houve estudos, houveram outros estudos e veio aí os fluidos, né? Os líquidos injetados no sistema circulatório. A coisa foi aprimorando. Aí a Sim. gente chegou a ter embalsamamento moderno. Nossa, e E você depois a gente passa falando, para a você hematopraxia. falando que Lenin queria ser eternizado de alguma forma, e eu lembrei aqui de alguns casos, são casos raros, até onde eu saiba, né? Me corrija se eu estiver errada, e eu queria a sua opinião sobre isso, que são aqueles casos de pessoas que quando se abre o caixão para fazer a. Como que é o nome? Quando você vai fazer A inflamação. a exumação? Obrigada. As pessoas estão intactas. Sabe aquele corpo que tá intacto? Ele não foi tratado, ele foi. Tá intacto. Como que funciona isso? Tem pessoas que são até santificadas, até se eu salvo engano, eu já vi pessoas, tem gente que foi pra uma, tipo uma cama de vidro em vários lugares, que são pessoas que simplesmente não avançaram nem um pouco no estado de decomposição. Elas estão como foram enterradas. Existem várias vertentes, né? Você está falando dos corpos incorruptos, né? A gente chama de corpos incorruptos. Na realidade, existem fenômenos destrutivos da morte e existem fenômenos conservadores, né? Ou conservativos, que a gente chama. Os destrutivos é a putrefação, né, que tem como resultado a esqueletização, é a maceração, enfim, são os destrutivos da morte, a própria autólise, que é a destruição das células, e tem os conservadores, que podem ser saponificação, mumificação, né? A mumificação existe, a mumificação artificial e a mumificação natural. Eu peguei uma mumificação natural, um rapaz que foi decapitado e foi enterrado em um terreno em São Paulo, numa certa parte de São Paulo, e 7 meses depois, 6 para 7 meses depois, foi descoberto onde ele estava. Quando abriram o local, quando entregaram o local que ele estava mumificado.
ele passou por uma mumificação natural. Por quê? Porque ele foi sepultado em um local seco e quente. O corpo desidratou muito rápido. O que aconteceu? As bactérias só conseguiram fazer a destruição das vísceras dele. Elas não conseguiram ir para a parte da pele, porque elas precisam da água, das partículas de água para elas se locomoverem, para elas avançarem esse corpo. Antigamente, no Egito, as múmias eram colocadas, né, nas pirâmides e tudo, as pessoas com poder aquisitivo, e quem não tinha era sepultado nas areias do deserto. E aí nós temos várias múmias, né, encontradas na areia do deserto, que a gente sabe que foi pessoas que não passaram pela mumificação, elas eram pessoas pobres, que eram enterradas na areia, tanto que a gente tem um achado, né, que é a Ginger, que é uma queridinha aí, uma múmia queridinha, ela está até em posição fetal, e ela foi encontrada milhares de anos depois na areia do deserto. E o que acontece? Existe esse fenômeno. Então, o corpo pode estar intacto por vários motivos. Ele pode estar mumificado naturalmente por conta do solo seco e quente. Se for um solo muito úmido, né, com infiltração de água dentro do túmulo, pode passar por uma reação química e acontecer a saponificação, que é a adipoceira, que a gente chama. O corpo fica igual um sabão, escorregadio, mas ele conserva ele fica todo conservado, essa saponificação, porque ele estava sepultado num local úmido, né, com muita água. Alguns túmulos a gente vê que fica igual uma piscina dentro, né, porque o terreno é muito úmido, mina água. Aí você imagina esse lençol freático, mas enfim, se está minando água, você sabe o que essa sepultura está atingindo, né? O lençol freático, na maioria das vezes. Está minando uma fonte de água dentro dentro daquela sepultura. E a gente tem também alguns fenômenos por conta de medicamentos. Quimioterapia por um tempo prolongado, antibiótico terapia, porque os antibióticos destroem o quê? Os antibióticos destroem as bactérias, não é isso? Sim. Os antibióticos destroem as bactérias. A gente precisa das bactérias para ter uma decomposição. Se eu não tenho bactérias no meu corpo para decompor o meu corpo, muito provavelmente meu corpo pode ficar em perfeito estado de conservação. Então, nem sempre é porque é santo. Existe toda uma anamnese aí sobre esses corpos, né? A Igreja Católica não, ela considerava também a vida, né, da pessoa. Ah, era uma pessoa que tinha uma vida santificada e tal. Mas, assim, muitos casos, né, de corpo não decomposto, ele pode ser por conta de medicamentos, sim.